Sabe que durante muitas vezes eu me perguntei, quando eu estava pensando em retornar para o xadrez, apesar de quando eu parei, ali por volta de 2019, eu sempre ter acompanhado, né, o mundo do xadrez, mas nessa volta agora, ali no fim de 2024 para esse ano de 2025, são aí mais de 5 anos parado, né, ou seja, é um bom tempo, eu sempre me perguntei como é que eu poderia voltar da melhor forma para ter uma carreira enxadrística, claro, não profissional, óbvio, mas assim, uma carreira enxadrística, né, ter uma sequência realmente bem consistente e não me deixar levar de novo pelos mesmos motivos que me fizeram parar. E aí eu encontrei esse artigo aqui chamado Segredo para um Amor Duradouro pelo Xadrez, e eu quero ler com vocês para a gente discutir juntos a respeito disso. Eu quero compartilhar também minhas impressões desse tempo que eu passei distante. Claro, a gente provavelmente também tirar lições baseado no que o grande mestre Avetic, não é a primeira vez que ele aparece aqui no nosso canal com artigos de xadrez, principalmente voltados para essa área de aproveitar o xadrez, né? Essa área pessoal mesmo. Eu acredito que vai ser bem proveitoso. Vamos ver o que ele tem a dizer para a gente. Por que é que jogadores apaixonados perdem o amor pelo xadrez e simplesmente desistem? Como é que a gente pode continuar amando o xadrez apesar das derrotas dolorosas? Vamos lá. O gêmeo Avetic revela os segredos. Avetic que toca ao site Chessmood e, como o próprio nome diz aí, Chessmood, eles têm uma ênfase muito grande nisso, de você aproveitar o xadrez, de você apreciar ao máximo o tempo que você passa jogando, estudando e tudo mais. Uma citação do Avetic diz: se você nunca se apaixonou e não sabe como é, então aprenda a jogar xadrez. E uma citação anônima: ser o primeiro amor de alguém pode até ser ótimo, mas ser o último é mais do que perfeito. Vamos lá, acho que são boas citações para a gente começar. No início, todos nós nos apaixonamos pelo xadrez. É muito fácil disso acontecer. Aproveitamos cada partida, cada momento. Mas nem todo amor dura para sempre. Muitos não conseguem lidar com seus erros e ficam com raiva. Depois ficam com ainda mais raiva quando perdem partidas vitoriosas. Depois eles ficam com mais raiva ainda do que feliz, né? Eles ficam mais com raiva do que felizes enquanto jogam xadrez. E logo muitos não amam mais o xadrez tanto quanto antes. Como é então que podemos manter o amor pelo xadrez durante a jornada de aprimoramento nesse belo jogo? Será que existe um jeito? A resposta é sim, mas infelizmente eu também não sabia disso durante a minha carreira profissional de xadrez. Nesse artigo eu vou compartilhar com você o segredo para o amor duradouro pelo xadrez, porque alguns o perdem e porque outros permanecem apaixonados por esse jogo a vida toda. Você precisará dele, não importa se você é um profissional que tem dias em que não quer tocar no xadrez e sempre pensa em desistir, ou se você é um grande fã de xadrez, mas muitas vezes fica tão decepcionado que não quer mais jogar xadrez. Tem logo um tópico chamado Henry Louco. Vamos ver o que ele tem a dizer. Quando eu tinha 8 anos, tinha um garoto na escola de xadrez chamado Henry. Ele era muito talentoso, extremamente inteligente, simplesmente louco por xadrez. Ele podia treinar ou jogar o dia todo. Depois das aulas de xadrez, nosso grupo costumava jogar futebol no playground próximo, esperando os pais, né, se atrasarem para que a gente pudesse jogar ainda mais. O Henry era o único que não vinha. Em todas as ocasiões, ele conseguiu convencer alguém do nosso grupo a ficar e jogar xadrez com ele. E como ninguém concordava, ele tinha um plano reserva. Não, e acredito que seria quando, né? Quando ninguém concordava, ele tinha um plano reserva. Henry tinha um pequeno jogo de xadrez de bolso, mais ou menos assim, pequenininho, e um pequeno livro com muitos quebra-cabeças. E eu lembro de pensar, esse cara vai se tornar um campeão mundial um dia. E eu realmente acredito que ele se tornaria um. Mas, quando nós dois tínhamos 12 anos, a gente estava participando do campeonato escolar. Ele estava liderando depois da 5ª rodada. Mas aí na 6ª rodada ele perdeu, e depois ele não apareceu para a 7ª rodada, nem para a 8ª, e também ausente para a 9ª rodada. E eu nunca mais o vi. A história de Henry ficou na minha mente por muito tempo. Era como um quebra-cabeça sem solução, que ficou preso na minha cabeça. O que aconteceu com ele? Afinal, não foi a primeira vez que ele perdeu. Por que que ele desistiu? Então eu resolvi o quebra-cabeça no passado. Mas antes de contar minha descoberta, deixe-me compartilhar uma coisa. Ao contrário de Henry, eu continuei jogando xadrez. Continuei lutando, passei por períodos difíceis, partidas dolorosas e torneios difíceis. Mas finalmente eu consegui. Me tornei grande mestre aos 19 anos. Então, aos 21, realizei o sonho do meu pai de me tornar campeão da Armênia. Aqui é o Avetic, em 2010, sendo campeão armênio. E ele coloca aqui, sou eu. Minha classificação no xadrez ultrapassou 2.600 com um pico de 2.623. Fiquei muito perto de ficar no top 100 do mundo. E o que aconteceu depois? Eu também comecei a pensar em desistir, exatamente 10 anos depois do Henry.
Eu queria parar de jogar xadrez porque eu queria explorar a vida, fazer outra coisa. Além disso, eu era apaixonado por treinamento e queria mudar para uma carreira de treinamento profissional. Treinamento, quando ele fala, será que é, como é que eu posso dizer, musculação, essas coisas? Sei lá, ser personal trainer? Não sei. Pelo menos era assim que eu pensava naquela época. E finalmente decidi jogar meu último torneio profissional de xadrez e parei oficialmente. Eu não me arrependo dessa decisão, mas a questão não é se me arrependo ou não. A questão é se havia algo em comum entre mim e o Henry. Durante minha vida no mundo do xadrez, testemunhei muitos outros jogadores de xadrez apaixonados também abandonando xadrez. Entre eles, jogadores que eram capazes de chegar ao topo ou que já estavam muito perto, ou aqueles que eram muito apaixonados por xadrez, era a vida deles, era tudo para eles, mas depois desistiram. Como? Por quê? Será que todos nós, inclusive eu e Henry, tínhamos algo em comum? Ou simplesmente nós desistimos por motivos diferentes? E eu encontrei a resposta muito recentemente. Antes da gente logo ir para a resposta, eu quero até começar a compartilhar algo com você aqui, bem pessoal inclusive. Eu me sinto um pouco parecido. Eu não tenho carreira profissional de xadrez, eu não era mestre nem nada, mas ali por volta de 2018, 2019, né, o canal ele realmente teve um boom enorme. A gente chegou inclusive a ser o maior canal de xadrez do Brasil, mas eu decidi parar. Decidi que não estava fazendo mais sentido para mim, eu precisava me dedicar a algumas outras atividades e fez sentido, na época, simplesmente parar. Eu não fazia, nunca fiz pelo dinheiro, né? Eu gostava mesmo de publicar, eu gostava de gravar vídeos, eu gostava de tentar ajudar as pessoas e eu sempre fiz aquilo sem me preocupar com dinheiro. Eu dava um pouquinho de dinheiro na época, né? Mas eu simplesmente parei, se bem que eu estava saindo da adolescência, né? Entrando na vida adulta, então meio que também era mais fácil pensar somente em seguir algo que a gente queria ou fazia mais sentido na hora, né? Mas foi isso, eu simplesmente joguei. Mas por quê? Eu tenho também para compartilhar com vocês o porquê, mas eu quero seguir aqui para ver se faz sentido ou não a resposta do Avetic. Eu estava lendo o livro Happy, ou Mais Feliz, né? De Tal Ben-Shahar. Havia uma frase chamada falência emocional. Fiquei paralisado quando vi. Era como se faltasse uma peça do quebra-cabeça que eu vinha tentando resolver há muitos anos. Aqui é a capa do livro Happier, ou Mais Feliz. Eu lembro-me do Henry. Cada vez que ele ganhava uma partida, não tinha nenhum sentimento positivo, nenhuma alegria, nenhuma comemoração. Mas quando ele perdia uma partida, nossa, o estresse era enorme. Refletindo, eu percebi que durante a minha carreira profissional, eu estava fazendo exatamente a mesma coisa. Muito estresse quando eu perdia um jogo, mas nenhuma emoção quando eu ganhava. Então, no dia seguinte, um dos meus alunos mais talentosos me mandou uma mensagem dizendo que queria desistir. Eu pedi para ele jogar Blitz online por 2 horas e gravar a sessão com a tela e com uma câmera. O resultado foi como eu imaginei. Toda vez que ele ganhava, ele dizia, beleza, né? Ok. Não tinha sorriso, não tinha emoção, mas quando ele perdia, nossa, ele queria quebrar alguma coisa, né? Tipo, jogar um mouse na parede. Depois que eu conversei com ele, nós concordamos algumas coisas, ele recuperou a paixão pelo xadrez e rapidamente atingiu as 3 normas de grande mestre. Mas o que foi que a gente conversou? Problema raiz. Ao jogar xadrez, se houver mais emoções negativas do que positivas, eventualmente, não importa o quanto você ama o xadrez, seu estoque de paixão pelo xadrez acabará. Eu acho que isso aqui é muito preciso. Principalmente quando a gente está falando de pessoas que estão tentando fazer aí do xadrez algo profissional, ou se não tão profissional assim, mas tem pretensões de conseguir normas de mestre, em qualquer nível que seja. Eu acredito que isso, inclusive, vale para tudo na vida, né? Dependendo da quantidade de suprimento, você irá à falência mais cedo ou mais tarde. Isso definitivamente vai acontecer. Mas como é que a gente consegue evitar isso daí? E como manter o amor por esse jogo maravilhoso? Não importa o quanto você pratique yoga, zen ou autocontrole, você vai ter dias de períodos de momentos estressantes. O mesmo acontece quando você joga xadrez. A única maneira de compensar é com momentos de alegria. As emoções positivas devem sempre ser maiores do que as negativas. Quando você ganha, você deve sempre aproveitar mais do que quando perde. Caso contrário, a longo prazo, se você acumular mais memórias dolorosas do que as alegres, você vai ficar emocionalmente destruído com sua opinião sobre xadrez, assim como aconteceu com Henry, um potencial campeão mundial, eu e muitos outros. E ele vai falar então de jogadores de xadrez que estão falidos emocionalmente. Você pode pensar que todo jogador profissional é emocionalmente rico em sua perspectiva de xadrez, mas de jeito nenhum. Eu pessoalmente conheço muitos grandes mestres e super profissionais que estão falidos, mas eles não conseguem fazer ou não conseguem decidir fazer mais nada e continuam jogando xadrez. Eu também conheço muitos amantes de xadrez que estão falidos, mas continuam por causa do efeito do custo irrecuperável. É difícil para eles parar depois de tantos anos de treinamento. Eles ainda melhoram? Talvez, mas melhoram muito mais rápidos e aproveitariam mais a jornada se eles fossem emocionalmente ricos. A solução, então, é cada vez que você vencer um torneio, um jogo, apenas uma partida online com um amigo, reserve um tempo
para aproveitar as vibrações. Você precisa economizar esse estoque positivo para compensar os negativos. Pelo menos dá um sorriso, né? Aproveita o momento, diga palavras boas, elogie a si mesmo. Antes de a gente seguir, eu quero dar uma pausa aqui. Eu acho que tem duas formas aí, né? Duas pontas no espectro, vamos dizer assim, de fatores que podem levar ao esgotamento dessa reserva de amor pelo xadrez, né? O primeiro é esse mesmo, de você colocar um fardo muito grande, né, na prática do xadrez, no estudo do xadrez. Eu fiz um pouco disso daí também, mas tem aquela outra situação de que o xadrez muitas vezes ele não é recompensador no primeiro momento, tá? O xadrez, mais do que talvez qualquer outra atividade, leva muito tempo para você ver algum resultado, para você ver que está melhorando. Eu acredito que depois que você aprende, até você atingir um nível minimamente bom, talvez seja até rápido, depois que você aprender o básico ali, mas tem um ponto ali do básico até o intermediário que leva muito tempo. E tem outro tempo que leva do intermediário até o avançado, que leva muito mais tempo. Então, assim, é realmente muito difícil se você não tiver paciência, se você não tiver um entusiasmo na própria prática do xadrez, não somente nos resultados, tá? E o que aconteceu comigo foi realmente uma mistura. Eu tive que me dedicar a algumas outras atividades na época, não me arrependo disso nem um pouco, ter abandonado um canal, o maior canal de xadrez do Brasil na época, por simplesmente sair, deixei, acredito que na mão dos melhores. Claro que minha vida podia ser muito diferente hoje, mas eu gosto das atividades às quais eu me dedico hoje, né? E eu tô muito feliz de estar de volta, tentando justamente colocar essa ênfase e repassar adiante isso daí. O xadrez ele pode ser divertido sem a gente se preocupar com rating demais, coisa que só vai deixar a gente talvez mais ansioso, mais preocupado. O xadrez pode ser uma atividade muito mais recompensadora, porque, sendo bem sincero, até profissionais não conseguem tirar o próprio sustento apenas jogando torneios de xadrez. É muito difícil isso acontecer, a não ser que você seja um jogador de elite, como Magnus Carlsen, ou o campeão mundial Gukesh, ou vários outros, tá? Mas, sendo bem sincero, aqui no Brasil, você ser jogador profissional de xadrez somente no tabuleiro, hoje em dia não existe mais. É por isso que todos os grandes mestres, inclusive, recorrem ao YouTube, a vender cursos, algo que, de fato, eles têm que fazer também, né? Porque a gente já tem poucos grandes mestres no nosso país, e a gente tem que valorizar o trabalho deles, a gente tem que valorizar o conteúdo que eles produzem, a gente tem que valorizar os cursos que eles produzem, para a gente poder incentivá-los também, incentivar também, inclusive, outros que vão surgir mais para frente. Então é por isso que eu tô tentando tirar o máximo que eu posso de peso de mim, sabe? E eu tô tentando sempre colocar aqui no canal coisas que eu gosto, né, do xadrez. Não somente o que faz mais sucesso, para não focar somente também nos resultados. Tanto no tabuleiro, que eu jogo algumas vezes e tento o máximo possível me desvincular do resultado. Eu nem gosto, inclusive, de ficar observando o rating do meu adversário, porque aquilo só traz mais ansiedade. Se o rating do adversário é maior, eu fico com ansiedade que eu vou perder de todo jeito. Mas se o rating do adversário é menor, eu fico com ansiedade porque eu tenho que ganhar, porque o meu rating é maior. E, tipo, isso pra mim não faz sentido nenhum. Do mesmo jeito que quando você só foca no seu rating, você fica triste quando você perde. E quando você ganha, parece que você só tá meio que recuperando o rating, porque uma hora você vai acabar perdendo de novo. Então, eu particularmente não gosto. Mas isso é uma visão pessoal minha, porque eu preciso fazer isso para continuar aproveitando o xadrez da melhor forma. Será que você também talvez precise fazer o mesmo? É possível. Vamos continuar seguindo, então. Depois de vencer uma partida, então não se incomode. Não incomode sua mente com tarefas diferentes. Não fique pensando quem vai ser o próximo adversário. Nem se prepare para a próxima partida. Aproveita a vitória um pouquinho, né? Pelo menos. Deixe seu cérebro se divertir. Reabastecer o estoque emocional é absolutamente necessário. Você também pode se recompensar. Por exemplo, digamos que você joga xadrez online constantemente. Com antecedência, você pode decidir jogar 9 partidas e, se você fizer 7 pontos, você vai fazer algo proibido. Você evita consumir açúcar para ficar melhor em forma. Então, cada vez que você acertar 7 em 9, né? Ou você vencer 7 em 9, talvez você compre um sorvete, por exemplo. Sente-se sozinho em algum lugar, aproveita aí sua recompensa pessoal e suas emoções positivas. Deixa-se penetrar na mente, né? Para permanecer na sua consciência. Seja como um urso. Assim como o urso acumula gordura para sobreviver ao inverno, devemos acumular todas as emoções positivas e armazená-las na consciência. Essa é a chave para uma jornada feliz no xadrez, na vida e em todos os lugares. Treine-se para criar esse hábito, né? Pelo menos sorria e reconheça cada vez que algo bom lhe acontecer. Quando você ganha um jogo, salva uma posição perdida, vence um torneio, reserve um tempo para aproveitar os momentos. Isso daqui é crucial e eu tenho passado por isso recentemente. Olha só,
Muitas vezes a gente, quando vai jogar online, acaba a partida, não importa, você ganhou ou perdeu, não importa muito, tá? Qual é a primeira coisa que você faz? Você vai analisar lá na revisão do jogo, né, da partida. Geralmente hoje sites como chess.com, Lichess oferecem isso de forma até automatizada. Você só clica no botão, eles já dizem para você todos os erros, os acertos e tudo mais. E aí você se compara com a melhor escolha do engine, do Stockfish. E você fica tipo, puxa vida, olha só quanta imprecisão, né? Olha só quantos erros eu cometi e tudo mais. Mas puxa vida, isso é totalmente normal. Você não é um grande mestre de elite. Pelo menos se você é e tá assistindo esse canal aqui, eu me pergunto por que você estaria assistindo esse canal primeiro de tudo, né? Mas vamos lá. Você não é um grande mestre de elite, pelo menos não ainda. Talvez pode ser que você seja um dia. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: você começa a se comparar com o melhor lance do computador e tudo mais, você fica meio triste porque sua precisão foi, sei lá, 75%. Cara, isso é uma pressão boa, sendo bem sincero. Se você é um jogador ali na faixa dos 1.500, 1.600, 1.700, para você estar preocupado com isso. Naquele momento ali, você encontrou a tática que deveria ter encontrado? Aí sim, isso é um pouco mais importante. Ou se não, você percebeu a oportunidade de melhorar uma peça na partida e você conseguiu melhorar? Cara, isso daí já é um ponto positivo a ser comemorado. Você tinha muita dificuldade em finais de peão, mas nesse daqui você conseguiu calcular certinho, conseguiu vencer final de peões. Já é algo a se comemorar. Você precisa também ver isso daí. O resultado, ele é uma coisa muito momentânea, muito específica daquela situação, né? Daquele momento. Você pode ser mestre em finais de peão e mesmo assim perder aquele ali. Vai ficar triste por causa disso? Não, bola pra frente. Vai melhorando aos poucos e vai comparando o seu progresso. Tem que comemorar isso daí, né? Não importa se você tá demorando a subir o seu rating e tudo mais. Uma hora ele sobe. Vamos lá, alegria e crescimento. A alegria é fundamental para o crescimento. Nosso corpo e nossa mente trabalham a nosso favor ou contra nós. Há uma grande diferença na escolha que nós fazemos. Nossos corpos e cérebros funcionam melhor quando estamos em um estado de bem-estar. Portanto, a alegria é chave para um crescimento rápido, para obter uma vantagem competitiva. Não esqueça disso. Divirta-se jogando xadrez. E principalmente quando vencer, colete e armazene seu estoque emocional positivo como um urso. Eu desejo tudo de bom para você, meu amigo, querido colega apaixonado por xadrez. Sim, sou novamente um grande apaixonado pelo xadrez. E eu também posso dizer isso. Eu tô, de novo, apreciando o xadrez como um jogo, como um hobby, como uma atividade que é bacana, não só de forma competitiva, mas inclusive até algo que é socialmente bacana, né? É legal você ir no clube de xadrez, jogar com o pessoal, rever a galera, fazer amizades, né? Ter esse vínculo com o pessoal é muito bacana. Ter pessoas que estão ali também querendo evoluir, você jogar com elas várias vezes, sair um pouco, né? Distrair, principalmente se você trabalha aí durante a semana, tem oportunidade de jogar no fim de semana. Por que não? É bem interessante também nessa perspectiva. O AVTIC continuou, me recuperei da falência emocional, que eu tive há 10 anos, reunindo todo o suplemento positivo de energia emocional. Agora eu amo xadrez como nunca antes. Eu simplesmente decidi que, em vez de voltar como jogador profissional de xadrez, ajudar os outros como treinador e professor. Ah, então é isso o treino, né? Não é treino como personal trainer. Personal trainer do xadrez, né? Ele decidiu seguir como treinador, que eu acho totalmente justo. A gente precisa, inclusive, de treinadores, de professores para formar novos talentos. Gukeshis, Caruanas, Carlsens, Nakamuras, são poucos na história do xadrez, né? E você pode ser, sim, alguém muito proeminente no xadrez, inclusive, sendo um treinador, sendo um professor, que vai, talvez, influenciar a vida de muitas outras pessoas, né? De forma, talvez, não tão abrangente, não tão grande como esse pessoal da elite, mas você pode fazer isso, quem sabe, ali para algumas pessoas do seu círculo, e as pessoas talvez sejam graças a você para sempre. Eu espero que você tenha uma jornada feliz no xadrez e na vida, com os melhores votos e um sorriso. Grande mestre AVTIC, e eu faço do AVTIC as minhas palavras também. Eu espero de verdade que esse vídeo ajude você a apreciar mais o xadrez, que você, sempre que pensar em desistir, você pensar que o xadrez não vale a pena ou tudo mais, reavalie o que você realmente espera do xadrez, mas ao mesmo tempo dê uma chance nova, né? Talvez mudar a perspectiva. Começa a colocar o xadrez no lugar que ele tem que estar e apreciar mesmo isso daí. O xadrez pode ser realmente desafiador, mas também ele pode ser recompensador para você a nível pessoal, se você souber o que esperar dele. Eu espero de verdade que a gente possa continuar juntos nessa jornada por muito mais tempo dessa vez, para não parar mais.
Forte abraço e eu espero você nos próximos vídeos. Para você conferir mais artigos como esse, aqui do lado, aqui do lado tem uma playlist com vários outros artigos que a gente trata de temas, inclusive, bem semelhantes a esse. Forte abraço, até a próxima.